Bom dia, hoje o Mania de Saúde está em Itaperuna para entrevistar a arquiteta Kátia Fugazza. Bom dia, Kátia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer meu, é uma ótima estar aqui com você. Obrigada. Kátia, a gente sabe que a Orion é um dos maiores escritórios, né, especialistas em arquitetura de saúde. E a gente queria saber o seguinte, qual a experiência que vocês têm, né, na área da construção de saúde? Nessa área. E hoje eu posso falar que sim, acho que a Orion, ela se tornou um dos escritórios mais importantes do Rio de Janeiro, e isso foi construído gradativamente, né? Tenho o prazer hoje de estar perto de pessoas muito queridas, que a gente sempre admira, né? Uhum. E a gente começou devagar, começou muito até por isso houve a mudança do nome, né? Eu comecei desde que eu me formei eu tenho um escritório, mas pouco tempo depois virou Fugazza, que é o meu sobrenome. E chegou o momento de ser a Orion, né? E hoje nós temos 20 pessoas no escritório. Nós somos 20, Caramba. entre projetistas, arquitetos, engenheiros, estagiários. Temos administradores, temos gestão de projeto, nós temos engenheiros de instalação. Então, acaba sendo uma equipe multidisciplinar e que eu apenas hoje estou com a cara da Orion. Mas a gente participa de muito treinamento, de muito... acho que cada dia é um aprendizado, né? Pra gente poder transformar, e cada projeto é único, né? Então Com isso certeza. é incrível, porque você aprende todo dia, não existe um dia igual ao outro. E dentro dessa vasta experiência, são quantos anos, Kátia? Olha, são 10 anos dedicado exclusivamente à área de saúde. Área de saúde, né? Você pode dar alguns exemplos pra gente de alguns projetos que vocês fizeram já? Eu acho que o ponto onde saiu da Fugazza e virou a Orion foi bem curioso. Porque no domingo da pandemia, o início da pandemia, nós tivemos uma ligação do vice-diretor da Fiocruz convidando a gente para fazer o hospital de campanha, que seria do Ministério da Saúde da Fiocruz. Não é o do Rio de Janeiro, o hospital que está em execução, mas era um protótipo para o ministro da época, o Mandetta. Foi entregue, foi todo feito o projeto e... Infelizmente ele acabou saindo, ou ainda bem que o Covid não teve essa voz toda, e o projeto ficou engavetado, mas isso deu assim uma expertise e uma formação de equipe muito grande, porque nós tivemos que fazer 2 projetos em 15 dias com uma equipe todo mundo à distância, sem saber que doença era. 15 dias? Foram 15 dias, 2 projetos, e sem saber como era a doença. Nossa. Porque eu venho, né, a parte acadêmica é muito forte na minha vida, e eu estudo muito sobre pestes, sobre doenças respiratórias, sobre ventilação mecânica, e mesmo assim a gente não sabia o que era. A gente não sabia quem era a Covid, nem os médicos, nem quem a gente perguntava. Né? Então, como fazer um projeto e que a gente não sabe o que é? Nossa. Kátia, e quais são os principais desafios que vocês enfrentam ao fazer projetos para a área da saúde? Eu acho que é isso, né? Entender a parte médica, porque eu sou arquiteta. Né? Quando você começou a falar assim, eu estudo sobre você acabou de falar agora. Doenças respiratórias, pestes, coisas. Caramba, então ela quase que faz um curso de medicina para entender como o que precisa ser feito. Porque a gente aprende, no dia a dia é com nutricionista, farmacêutica, enfermagem, gente. Enfermagem acaba sendo nossos melhores amigos. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião aqui em Itaperuna, eu falei, não gosto de conversar com médico, não. Médico só me dá problema, eu gosto de conversar com enfermeira. Mas porque a enfermeira sabe o dia a dia, ela sabe onde colocam as coisas, qual é o fluxo, como funciona. E isso é muito importante, né? Entender o procedimento. Hoje em dia o hospital virou muito instagramável, como a gente estava conversando há pouco fora daqui, e sobre o local instagramável, que é importantíssimo. Só que semana passada eu tive uma pergunta que falou assim, o que é humanização para você? Humanização é todo o fluxo, humanização é todo o processo. Humanização é desde você entra na clínica, como é que é a experiência, não só do paciente, mas do usuário como um todo dentro do espaço. E isso não é só um instagramável. O instagramável, ele acaba acontecendo. Com certeza. Né? E fala para mim o seguinte, você acabou de falar agora que você prefere conversar com as enfermeiras, né, com os técnicos de enfermagem, que é a parte funcional no sentido assim da questão
Da muito rapidez, difícil de falar. exatamente. Do coração do E hospital. aí você já meio que acabou respondendo, né? Como que você considera exatamente essa necessidade, através dessa questão de olhar, de ver como que essa galera trabalha? Ah, para mim, total, porque, como eu falei, a parte acadêmica é muito forte na minha vida. Hoje eu faço doutorado e no mestrado eu fiquei 2 meses entrevistando pessoas. Eu ficava lá sentadinha, eu tinha o meu posto de trabalho no final do corredor. Observação, literalmente. No final do corredor tinha um banquinho e eu conseguia fazer um posto meio de serviço meu. Era naquela, né, sabe aqueles banquinhos de médico? Eu sentava ali, botava meu laptop no meio, mas de médico não, de leito, né? Botava assim o meu laptop no lado, eu faço estudo sobre conforto humano. Então eu fazia medição de temperatura e perguntava para as pessoas. E, gente, foi uma das melhores épocas da minha vida. Porque eu perguntava, eu saía lá arrasada, porque tinham histórias lindas, tinham histórias assim, pesadas, porque é vida, né? E eu perguntava, como é que você tá hoje? Como é que tá o seu dia? Você tá sentindo frio? Tá com calor? O que você faz falta dentro do hospital? Então vinham coisas assim, completamente aleatórias. De por que você sente falta da tua minha cama, do meu sofá. De uma janela aberta, de eu ver a luz do dia. Poder abrir a janela. Isso saiu assim, absurdamente, poder abrir a janela. Né? Mas como? Por que não? Você tá. Gente, eu entrevistei uma senhora que estava 3 meses esperando um implante, uma prótese. Pensa você ficar 3 meses e porque a prótese não cabia, a prótese chegava, não dava certo, a prótese. Então, assim, aí ela não estava bem para poder receber a prótese. Tinha uma outra senhorinha que ela teve a notícia que não podia mais ser tratada. Ai, meu Deus. E ela falou, e foi incrível para mim, porque ela falou, eu tava ouvindo, né? Eu tava lá naquele cantinho, e ela falando, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu já cumpri minha obrigação aqui. Nossa. E aquilo ali, então assim, ouvir. E arquiteta, né? Sim, Por que um arquiteto teria que ver? Eu acho que tem tudo que você prestar atenção nisso. Com certeza faz a diferença. Kátia, e aí, vamos passar então para a gente... Um médico, né, um profissional da área da saúde que precisa de um consultório. Não só médico, tem outras áreas também, mas vamos falar de médico, né? Quando um médico, por exemplo, que vai fazer uma clínica pediátrica, né? Qual o diferencial? É só ver em revistas que achou bonito em um projeto, vai funcionar no dele? Um consultório, por exemplo, geriátrico. Quais são as diferenças? Como que a gente leva em questão as questões arquitetônicas com a questão funcional realmente do público-alvo? Explica um pouquinho pra gente. Você tocou num consultório que hoje assim, são os 2 públicos, né? Que são bem diferentes, mas são bem parecidos. Verdade. A parte da pediatria é quem é o teu cliente? É a criança. É criança. Porque tem pessoas que eu chamo de... Não é vendável, não vamos pelo lado comercial, sim. Mas é um cliente, tá? Então, na hora que é um cliente, tem que ser bem atendido. Quem é o seu cliente? É a criança ou a mãe. A mãe, na verdade, apoia. Então, quem tem que ser bem tratado? A criança. Você ter uma brinquedoteca, porque criança faz barulho, gente. Criança pronta, criança brinca. Gente, como é que você pode pegar uma criança de 1 ano e meio e deixar essa criança 1 hora esperando, ou meia hora esperando, que a gente sabe que às vezes acontece. Então, primeiro, é ter um atendimento realmente mais ágil. Você não pode deixar muitas crianças juntas. E ter uma brinquedoteca, ter um livrinho, ter um espaço para descansarem. Às vezes é difícil, mas tem uma área externa, de repente tem opções. Né? E pensar igual a criança. Porque na hora que você pensa naquela criança, naqueles pais, no pai, na mãe, carregando, criança nunca vem sozinha, né? Sim. Criança vem pai, mãe, tia, babá, avó, vem todo mundo, madrinha. Onde deixar todo mundo na clínica? Tem muitas crianças que estão doentes, tem outras que não só foram pesar. É verdade. Como você fazer isso com todos esses públicos? Então, é muito difícil, porque hoje em dia cada vez mais o espaço está menor. Verdade. Então, é você tentar agrupar e chamar atenção, né? É por isso que é bom ter um projeto impecável, porque tem um nicho, você tem um brinquedo aqui, você tem outro pedaço ali. Então, não só brinquedos, mas as cores, móveis, a altura de tudo isso influencia. Eu faço muita visita técnica em outros hospitais, porque a gente acaba conhecendo muito arquiteto aqui, ótimo, de saúde. E eu tive no Hospital Erachinho, em Curitiba. É um hospital oncológico pediátrico. Tem os espaços onde as crianças conseguem ficar abrigadas, sabe? Aqueles nichozinhos para poder ficar lendo. Tem um espaço do computador para umas crianças maiores. Tem uma árvore onde as crianças podem brincar. Tem um espaço da brinquedoteca. E o piso
ele é um caminho. Então as crianças ficam brincando ali, sabe? É muito legal. A gente chama de lúdico, né? É Um só espaço lúdico. E é só uma recepção. Caramba. E com relação à parte da galera que é para geriatria? Gente, geriatria, a gente já pode entrar na geriatria. Desculpa, perdão, mas assim, né? Olha, bafocado. Bafocado. Mas é porque a gente não pensa na gente como geriátrica. É verdade. Geriátrico. Mas porque, assim, a cadeira, né? A tá cadeira não tem que confortável. ser. A cadeira não precisa ser linda. É óbvio que ela tem que ser bonita, né? Não, é Vamos bom lá. que seja bonita, mas peraí, tem que ser funcional. Mas, gente, tem que ter braço. Por que, por exemplo, aqui não tem braço? A gente, para poder levantar, você já reparou que a gente mesmo estava levantando Não, dessa maneira? já dá uma apoiadinha E se a básica. mesa fosse bamba? Né? Então, assim, ter realmente um mobiliário próprio para pessoas mais idosas. Não sentar naquele sofá, sabe que você senta e vai assim... E para levantar, para que sair você nunca mais levanta, que você fica atolado. Falei. Então, assim, gente... Afundei no chantilly. Mas assim, o que acontece? Essa sensação. Vamos ser sinceros aqui, nunca passou por isso. E agora a gente, né? Eu acho que você malha, a gente malha, então a gente já tem uma condição muscular forte. Imagina se não tivesse, se fosse uma senhora de 60, 70 anos. Até porque a gente esquece. Meu marido hoje vai fazer 60 anos semana que vem, em outubro. Então, assim, tá chegando. Por mais que a gente esteja envelhecendo bem, né? Em algum momento a gente vai estar nessa população que a gente não se enxerga hoje. Mas é verdade. A gente nada todo dia junto. E assim, ele vai fazer 60 anos. Então, mas existem coisas que a gente precisa. Então, é pensar realmente. O barulho incomoda, porque a gente já fala um pouco mais alto. É verdade. Existe uma iluminação perda, também. a iluminação de você enxergar, e a gente costuma usar óculos. Então, às vezes, o degrau, se ele não for bem iluminado, a escada, gente, eu morro de medo de descer uma escada. Eu fico segurando. Então, existem duas... Então, assim, são coisas técnicas. Mas o técnico, ele pode ser lúdico, ele pode ser bonito. Sim, sim. E acaba no final agregando no todo, que vai ser funcional e sentido pelo paciente, pelo caminho do paciente, e na isso verdade. dá dinheiro. Sim. É isso que às vezes as pessoas esquecem. Ah, mas por que você... Na hora que você vê que existe estudos, que se o paciente olhar pela janela e ver o exterior, ele tem maior redução do tempo de permanência e menos remédio a ser tomado, gente, é só uma pessoa que não tem até mesmo, não sabe quanto custa, um hospital é caro, uma clínica é cara. E se você consegue diminuir esses custos, todo mundo sai ganhando, o paciente e o administrador. Tem essa parte de você ganhar com menos tempo do paciente dentro do hospital, dentro do consultório. E existe também a questão do bem-estar da pessoa, sair tão bem e falar bem da onde ele foi tratado. Não, lá resolve, você vai que lá resolve. Lá é confortável, porque a experiência... Quando você tem uma experiência boa em qualquer lugar, você acaba falando tão bem daquele lugar que transcende só a questão